Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Inter joga melhor e vence o Grenal, mas por conta de um erro inaceitável no último lance da partida. Vamos falar sobre as escalações, os destaques? O Anderson Daronco foi protagonista. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Não, eu não vim aqui para reclamar de arbitragem. Pelo contrário, eu acho que o Inter venceu na bola, o Inter jogou mais, o Grêmio reagiu no segundo tempo, melhorou um pouco na segunda etapa e, curiosamente, o Grêmio poderia não só ter empatado o jogo, como ter vencido. Mesmo assim, o jogo mais justo era para o empate, né? Pelo menos por parte do Grêmio. O Inter merecia vencer. O Grêmio poderia ter saído de lá com o empate, não fosse um erro inaceitável na última bola do jogo do argentino Walter Kahneman. E aqui a gente precisa entender e colocar o Kahneman no pedestal que ele está, por tudo que já fez e representou para este clube. A questão é, ciclos se encerram. E eu nem estou dizendo aqui que esse ciclo deva ser encerrado, mas ele precisa ser repensado. Nós precisamos entender em que status estão a dupla Jeromel e Kahneman quando você não pode contar com um deles e o outro compromete a partida. Não é de hoje que o Kahneman, aliás, vem comprometendo. No ano passado foram muitas as expulsões, os equívocos, os cartões indevidos, a saída atabalhoada para caçar jogadores e de uma forma completamente nociva para o clube, prejudicando o time. Mas a gente conta com o Kahneman pela sua capitania, pela sua liderança, pela sua intransigência, por um cara que se dedica muito e eu tenho o maior respeito por esse profissional, por tudo que ele já correspondeu com a camisa do Grêmio. Isso é inegável. Mas a gente precisa saber qual o objetivo prático disso, qual o saldo das atuações de Kahneman com a camisa do Grêmio nos últimos tempos. E a gente tem que entender que talvez possamos contar com ele e sua liderança, com sua representatividade, com sua participação, inclusive, em alguns jogos, mas não ele sendo a solução. Não, num clássico Grenal, você ficar à mercê do Kahneman caçar o Alan Patrick entrando na área. Faltou uma maior proteção ao argentino, concordo, mas que proteção maior se o técnico escala 4 volantes para começar o jogo? Então não é só uma proteção numérica, é também posicionamento, é também uma estrutura tática e é também uma falta de senso do próprio jogador que comete o erro técnico. A gente não pode mascarar isso. O Kahneman comete um erro técnico. Ele é driblado pelo Alan Patrick e, como último recurso, mesmo tendo um zagueiro na cobertura, ele opta por se atirar sobre o camisa 10 colorado. No último lance do jogo, em que o próprio Renato Brada acabou o jogo. Não tem mais jogo. Fura a bola. Pois bem, o Kahneman, que é argentino, que sabe muito bem o que isso significa, levar o jogo até as últimas consequências para garantir o resultado, tem pecado justamente nesse aspecto. Não dá mais para depender do Kahneman, gente. E ele jogou hoje ao lado do Rodrigo Eli, que também é um jogador que tem lá suas instabilidades e que não tem correspondido tanto. Faltou ao Grêmio, como falta, e agora eu acho que esse diagnóstico é possível ser feito, e eu nem vou cobrar a direção de forma retroativa, vou fazer essa cobrança a partir de agora, de que precisa haver o diagnóstico de que faltam zagueiros. O Grêmio perdeu o Bruno Alves, que não era nenhuma virtuose técnica, ou um zagueiro confiável e preponderante no elenco, e numericamente não repôs. Temos o Bruno Vini, temos o Gustavo Martins, que não recebe chances, não sei porquê, que perdeu inclusive status na hierarquia, Rodrigo Eli, Jeromel e Kahneman. Jeromel não joga, a não ser na arena do Grêmio, e não se sabe lá quantos minutos. E todo respeito à história do Jeromel. Mas não podemos mais contar com ele, tem contrato só até metade do ano. O Kahneman vem comprometendo. O Rodrigo Eli também comprometeu alguns jogos e não me parece ser uma solução. O Grêmio precisa de zagueiros, não é nem no singular, é no plural. Mas vamos falar do jogo? O Renato escala o Dodi, inexplicavelmente o Dodi, entre os titulares com 4 meio-campistas e abre mão do Cristaldo, colocando o Gustavo Nunes e o JP Galvão lá na frente. O Pavão não tinha condições para mais minutos e aí ele deixa para o segundo tempo. Tá bem, mas o JP Galvão fez o que no jogo? Quando você vai para um clássico Grenal, você precisa colocar os melhores. Você quer surpreender na escalação? Tudo bem, mas não com quem já não te dá mais resposta. O André Henrique entrou no segundo tempo e mostrou que ele é um oceano mais efetivo. Não vou dizer nem que é mais jogador, mas efetivo do que o JP Galvão.
Ele povoou o meio de campo para tentar travar as ações do Inter no meio com o Vila Sante, Duqueiroz, PP e Dodi. Dodi. Qual a justificativa para Dodi entre os titulares? O Cristaldo, ele queria dar uma luz alta no Cristaldo, porque não joga, porque está saindo no segundo tempo. Não faria diferença. Aliás, faria, porque o Cristaldo, pelo menos, poderia fazer a bola chegar ao ataque, poderia atacar o espaço em um dos poucos ataques que o Grêmio teria, poderia ser mais efetivo numa bola parada, quem sabe? Não o Dodi, que nada fez para justificar a sua escalação entre os titulares. O resultado disso foi um Grêmio completamente dominado no primeiro tempo. Mas assim, gente, foi um chocolate, foi um amasso, foi um massacre, que não se verifica no resultado do jogo. 3-2 apertado, com gol no último minuto, o Grêmio tem que comemorar isso. Porque o primeiro tempo foi de um domínio tão grande que eu olhava o jogo e falava assim, meu Deus do céu. Cada chegada dos caras era um lance de perigo. E o Grêmio se defendendo, e o Grêmio se defendendo. Aí ganha um gol de presente. Ganha, mas ganha. Um cruzamento despretensioso para a área, o René empurra para dentro do gol. Aliás, gol do Inter com o Antony, que visivelmente estava inseguro, que visivelmente estava nervoso e o Grêmio não testou esse goleiro. Porque o Renato optou por abdicar de atacar, por simplesmente jogar para não perder. Quase deu certo. Mas é aquela coisa, né? Na maioria das vezes, você joga para empatar, você perde. Mas eu até entendo essa estratégia quando você vai enfrentar um time que está melhor do que você, no estágio, inclusive, de preparação, no campeonato, jogando em casa, tá bem. Eu consigo entender você querer se defender um pouquinho. Um pouquinho. Não simplesmente abdicar de jogar. E o Grêmio abdicou de jogar, especialmente no primeiro tempo. No segundo, o Grêmio se solta. Até porque o Inter empata ainda no primeiro tempo, né? Com o gol do Maurício, deixando com que ele pudesse finalizar na entrada da área. Tem muita gente cobrando o Marquezin. Ele falha no segundo gol, não no primeiro. O primeiro não tinha como pegar. Uma bola forte, rápida, rasante no canto, não tinha como pegar. E ele faz defesas importantes, tá? Ele faz boas defesas. Tem uma que a bola está entrando respingada no segundo tempo, que ele dá um tapa em cima da linha. Tem outra que ele pega cara a cara com o jogador e defende com os pés. O Marquezin fez defesas importantes. No segundo gol ele falha. A bola está na mão dele e ele deixa a bola passar no chute do Alário. Mas ainda no primeiro tempo, o Inter empata, vai para o segundo e o Grêmio se lança ao ataque. A postura melhorou. E essa postura, ela poderia ter acontecido desde o primeiro tempo. Porque vejam só, o Inter é superior, o Inter tem mais bola, o Inter tem mais elenco, o Inter está num outro estágio de time e o Grêmio poderia ter vencido. Porque o Vila Sante entrou a dribles dentro da defesa do Inter. Por quê? Postura. Matou no peito e disse, não, aqui é Grenal e eu vou resolver. Numa tabela que começou com o Gustavinho pelo lado esquerdo, ele pegou a bola e entrou a dribles, chegou na cara do goleiro, o Antony não sabia para onde ia, porque estava nervoso, e o Vila Sante fez o gol, dando a vitória ao Grêmio. Mas o que acontece depois? O Grêmio recua e espera o Inter chegar. E o Inter trocando passes com o Maurício, Alan Patrick, cara, ele é muito incisivo. E aí você vai permitindo, né? Você vai permitindo a chegada. Entra o Alário, deixa um Alário, o Maurício encontra o Alário quase que dentro da área, ele chuta uma bola fraca, é verdade, mas deixaram o cara finalizar, 2-2. E depois o Inter em cima, e o Grêmio estava resistindo. Mas aí vem o erro de Walter Kahneman, aos 50 minutos de jogo. Foi pênalti, gente. Foi pênalti. Ele dá o tapa antes e depois ele cai em cima do pé do Alan Patrick, em cima da linha. O Daronco foi protagonista porque, assim, ele resolveu apitar sem o VAR, porque não tinha, num estilo completamente próprio. Então ele inventou as regras. Ele deixou de dar cartões em alguns lances, ele perdeu o controle do jogo em vários outros, ele foi cercado, teve bolinho, ele achou que o bíceps dele ia afastar a galera, isso não aconteceu. Ele não estava devidamente concentrado para o jogo. E ele optou em fazer um tipo de arbitragem sem o VAR para que ele controlasse o jogo mais numa estratégia própria. E isso não funcionou, evidentemente. Claro que a gente não está acostumado a ver um jogo sem VAR, mas o próprio Daronco não está acostumado a apitar sem o VAR. E aí, no primeiro gol do Inter, que é o gol do Maurício, tem uma falta na origem que ele não marca. Uma falta na entrada da área, do Bruno Henrique no João Pedro, lateral do Grêmio. Só que essa falta seria uma falta perigosíssima, não foi pênalti, mas seria uma falta perigosíssima para o Grêmio. Ele não marca. Na sequência sai o gol do Inter. Mesmo se tivesse o VAR não anularia o gol do Inter, porque esse lance, embora seja a origem da jogada, não é exatamente a fase de ataque considerada pelo protocolo do VAR. A bola vai, corre 40 segundos, o Grêmio até recupera a bola numa disputa, perde depois, volta para o pé do Alan Patrick, toca para o Maurício e é gol do Inter. Então, assim,
o VAR não anularia. O erro foi do Daronco, que está de frente para o lance e não marca uma falta clara do Bruno Henrique no João Pedro. Erro da arbitragem em campo. O VAR não ajudaria. Depois, tem um lance polêmico entre o Arangues e o André Henrique. Aquilo não é pênalti, gente. O André Henrique está com o braço por cima do peito do Arangues, o Arangues tenta se apoiar no braço do André, os dois caem, nada. Aquilo é nada. E depois vem o lance em que o Daronco acaba marcando a penalidade, e esse eu reconheço que é um lance difícil, porque é um lance que ele só tem uma vez para ver. A gente viu várias vezes, inclusive, né, para saber se era dentro ou fora da área, se o Kahneman toca fora, se depois toca dentro, se ele toca fora e o Alan cai dentro. O Kahneman cai por cima do pé do Alan Patrick na risca da grande área. É pênalti. Imprudência do Kahneman, pênalti. O Daronco foi protagonista, mas eu não consigo de verdade apontar como um prejuízo muito grande e como o culpado da derrota do Grêmio. O Grêmio é responsável pela derrota. O Grêmio, mesmo assim, mesmo distante do Inter, em estágio, em construção, em recuperação de time e tudo mais, poderia ter vencido o Clássico lá no Beira-Rio. A minha crítica é a postura do time, a escalação inicial do Renato, a demora para mexer. E depois, eu concordo com o Renato, ali na frente, nos jogos decisivos, ele vai ter o Soteldo, ele vai ter o Diego Costa, ele vai ter o Pavon 100%. Tá bem, nosso time vai melhorar. Mas hoje, com o que ele tinha à disposição, a escalação também podia ser outra. Foi assim que eu vi o jogo. E você? Comenta aqui, quero ouvi-los. Inscreva-se no canal, estou aguardando sua inscrição aqui para a gente bater 1 milhão. Até a próxima. Tchau!